Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoliderança e postura na construção da beleza. Para hoje eu trouxe duas pessoas expertas no assunto, duas maravilhosas, e eu vou apresentar para vocês. Primeiro a Júnia de Carvalho, que vai falar um pouquinho sobre ela, né, Júnia? Boa tarde, Boa tarde, obrigada Alessandra. por estar aqui comigo, viu? Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que hoje nós teremos, um diálogo bem importante falando sobre liderança, falando sobre construção da beleza e, claro, sobre a postura dessa liderança também. Falando um pouquinho, da minha trajetória, eu sou gestora estratégica de negócios, sou CEO da Oito Consultoria, uma empresa que tem 14 anos no mercado. Eu lidero também cursos de MBA, né? Eu sou idealizadora do primeiro MBA em ESG e inovação no Brasil. Eu também, desenvolvo líderes e gestores, tá? A gente tem um projeto, o é o WCS, desculpa, que ele reúne CEOs de grandes empresas para falar sobre questões relacionadas às ODS da ONU. E, recentemente, nós lançamos um programa de capacitação e desenvolvimento de liderança feminina, o WWL. Além disso, o ano passado eu tive a primeira experiência como escritora, lancei o primeiro livro, também sobre ESG, com foco do propósito à entrega de valor, no qual eu também atuo falando nesse livro sobre liderança da atualidade, a protagonista e o protagonista da atualidade. Fala pra gente aqui um pouquinho o que é o ESG. O ESG, tá? Environment, Social and Governance. É uma forma em que a gente consegue mensurar a sustentabilidade no longo prazo, tá? Então, hoje é uma prática fundamental nas organizações, não somente em organizações globais, como a gente tem visto por conta de normativos globais, etc. e tal, mas também para que a gente trazer algumas pautas que são fundamentais para o negócio, como, por exemplo, diversidade, equidade e inclusão. E hoje a gente vai fazer um recorte nessas questões, falando um pouco sobre a liderança feminina. E esse projeto, que foi lançado no ano passado para capacitação de mulheres, com foco na liderança, trazendo também a autoliderança, que é fundamental a gente se conhecer, saber quais são os nossas potencialidades, quais são as nossas vulnerabilidades, para que a gente possa galgar uma carreira de sucesso. Nossa, fantástico. Já vi que o bate-papo hoje vai ser riquíssimo, né, gente? E, além da Júnia, a gente tem aqui a Maria Eduarda de Carvalho, que vai falar um pouquinho pra gente. Boa tarde a todos, boa tarde, Júnia, boa tarde, Alessandra. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, pela voz, de levar informação para as mulheres, de empoderar, de levar realmente o conhecimento. E sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade do Estado de Minas Gerais, atuo na área de ortopedia, faço parte do Instituto Trata e também tenho uma grande paixão por levar informação de saúde, informação de postura. Então, eu tenho um Instagram em que eu influencio digitalmente, levando conteúdo, informações que são importantes sobre saúde e bem-estar e também sobre postura, que é um tópico que tem ajudado muito as mulheres a desenvolverem a sua liderança. Então, é um assunto que tem rendido muitos frutos e tem potencializado a liderança de muitas mulheres. Muito bacana, gente. Nós vamos começar, então. Vamos começar com você, Júnia. Como você define liderança e autoliderança, especialmente no contexto da construção da beleza pessoal e autoestima? Uau! Muito boa pergunta, Alessandra. Então, primeira coisa, a liderança. O que é a liderança, A liderança é o profissional. Na verdade, assim, pode ser uma competência, porque as pessoas podem simplesmente não ocupar um espaço ou um cargo de liderança, mas desenvolver habilidades que fazem com que ela consiga ela faça uma gestão de equipes, de grupos, de projetos e também que é fundamental para a gente alcançar objetivos.
A liderança, ela tem um papel importante numa organização, mas também a gente tem que pensar na autoliderança, que é a liderança de si mesma, tá? Como que eu chego lá, né? Por que que é tão importante trabalhar essas habilidades? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, principalmente sobre a comunicação, a gente vai falar sobre tomada de decisão e uma coisa que eu acho que é fundamental quando você fala de beleza em construção, sobre esse aprendizado, tá? Porque eu vejo assim, à medida que a gente vai ganhando, somando, né, anos, eu falo que amadurecendo, a gente vai percebendo o quanto a gente tem de essência e que vai sendo trabalhada ali, né, ao longo dos nossos anos, mas de uma maneira que você consegue trazer com mais segurança, leveza, transparência, né? Seja numa gestão de equipes, seja através de uma gestão de grupos ou projetos, mas você consegue externalizar esses fatores internos, né? Então, eu falo que essa relação da liderança de si mesma com a beleza em construção, ela está muito vinculada a essa questão da maturidade e da segurança, né? A segurança que a gente tem de chegar diante, principalmente, né, de pessoas que às vezes a gente nem não conhece, pessoas que estão ali também buscando um apoio ou até mesmo um desenvolvimento, né? E o líder, ele tem esse papel, sabe, Alessandra? Ele tem esse papel de gerar aprendizado, gerar conhecimento, de estimular as pessoas. No meu livro, eu abordo de uma maneira assim, muito leve, né, fazendo uma analogia a um elemento que a gente conhece muito bem, que é uma árvore, né? E ali eu destaco as habilidades que são essenciais do líder, né? Onde na raiz estão os valores, que eu considero a ética, que é a forma que a gente se relaciona. No tronco e nos galhos, eu falo do engajamento, que também está vinculado a essa motivação interna, né? Essa forma de você buscar o que você tem de potencial para trazer, porque é uma responsabilidade, o líder tem essa responsabilidade também. Depois a gente tem aí as folhas, né, que convivem. Então, uma posição de liderança, você vai estar o tempo todo convivendo com pessoas, né, diversas, trabalhando, como eu falei, em projetos, né, e trazendo também isso dentro de uma organização. E você tem que trabalhar essa questão da convivência, do relacionamento, que é uma habilidade assim, essencial para a liderança também, né? Sem contar aquilo que você vai entregar, que eu falo que são os frutos, a entrega que você tem. Então, tanto é que o projeto que a gente está trabalhando nele, que é o programa WWL, é um fruto de toda essa construção, né? E dentro desse cenário todo que eu falei inicialmente, que é o ISD, né? É um cenário onde nós estamos buscando impactar positivamente. E tem muito a ver com propósito, acho que a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, né? Então é isso. Muito bacana. Quem consegue exercer uma boa autoliderança, né? Consegue liderar uma equipe. Eu já liderei equipes mais de uma vez lá no meu trabalho. E eu achei mais fácil liderar equipes do que liderar a mim mesma. Tenho aprendido muito, né, em busca de autoconhecimento. Então, você esmiuçar as profundezas do seu eu, né? E entender, se conhecer, e aí você se motivar, você até se influenciar, né? Não é fácil, a gente tem que ter realmente uma maturidade, um conhecimento, uma autoconfiança, uma autoestima. Sim. Também, né? E fala um pouquinho para mim também, que você falou logo no começo, sobre a liderança feminina. Você falou que esse movimento, ele tem um tempo que começou, né? Não é muito antigo, é um termo na verdade, a gente vem, né? Eu falo que ao longo dos anos aí, com vários movimentos, só que a gente observa, né, uma grande busca por diversidade, né, em cargos de liderança. Existem pesquisas que mostram que a liderança feminina está ocupando, né, o espaço. E aí, quando a gente traz esse tema, eu falo que não é uma disputa, tá?
Muito pelo contrário. Quando a gente tem uma mulher na liderança, você tem uma representatividade. Então, a gente trazer a diversidade, né, para a mesa, eu falo que para a mesa do board, para a gente trabalhar as questões relacionadas, né, às decisões, né, as tomadas de decisões, é fundamental que nós tenhamos, né, a presença de um público diverso. Então, começando pela, né, eu falo que a equidade de gênero, que é o que a gente está tratando aqui, que também está linkado no 5º ODS da ONU, equidade de gênero, empoderamento de mulheres e meninas, tá? É fundamental, porque a mulher, né, hoje, tem um dado recente mostrando que a mulher representa, dentro de um contexto econômico, né, vou falar de Brasil, boa parte, né, de empreendedoras aí lideram negócios, né, e foi feita, acho que uma pesquisa um pouquinho antes da pandemia mostrando esse universo, né, que a mulher gera receita, gera riqueza, dentro de oportunidades que não aquelas que foram estruturadas, né, ao longo dos anos, né, que é aquela mulher que sempre estava cuidando dos filhos, ou até mesmo mais em casa, ou tendo profissões que eram profissões mais, digamos que mais leves, para que ela pudesse fazer essa administração de casa, trabalho, tá? Então, a gente viu, né, a partir de 2018 até 2023, saiu uma pesquisa recente mostrando que, sim, houve um aumento de mulheres em posições de liderança. Mas ainda existem alguns mitos, sabe? Que nos colocam, né, numa condição de que ainda não está pronta para chegar lá. E eu acredito, tá? E até conversando com várias profissionais, eu tive a oportunidade de mentorar algumas, aquele receio de não estar pronta, de não poder chegar lá, né? De não trazer toda a experiência para discutir questões de negócios, por exemplo, que é a área que eu atuo. E eu sempre digo o seguinte, você está pronta sim, o que falta é você reconhecer esse potencial que você tem. E quando é que você reconhece? Fazendo, vai lá e faz, né? E se errar, tá tudo bem. É isso que a gente tem que colocar, né? Não é chegar com todas as nossas convicções de que tudo vai dar certo, porque, de fato, né, a gente tem que entender, né, nesse contexto todo, que nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Nós somos falhas. Então, acho que dentro desse contexto aí, desse movimento, as empresas estão reconhecendo. Recentemente teve uma reunião do Fórum Econômico Mundial que mostrou que um dos temas prioritários, né, dentro desse contexto que eu atuo, que é o ESG, é a equidade de gênero, né? Então, as organizações hoje elas estão buscando mulheres para galgarem, né, posições dentro da organização e assumirem cargos de liderança, sabe? Então, a gente tem um mercado muito quente para esse, né, nesse ponto, mas também a gente tem o outro lado, a gente tem que se preparar, desenvolver habilidades, aquilo que a gente reconhece que deve ser melhor trabalhado. Eu falo que tem que ter a questão da mentoria, né? Muitas alunas chegam para mim e falam, professora, eu sou professora também, eu acho que eu não cheguei a falar isso, né? Mas falam, né? Porque eu tenho... eu gostaria de entender um pouco mais esse universo, porque eu recebi uma proposta, como é que eu faço isso? Eu falo, olha, você está fazendo a coisa certa. Mentoria, você tem que realmente, né, investir num curso, numa capacitação, você tem que se envolver com os grupos, que são grupos que estão movimentando essa temática, né? E, claro, o autoconhecimento. Antes, Alessandra, tinha uma coisa muito interessante. As pessoas falavam assim, você tem que buscar conhecimento. E a gente esquecia que era importante o autoconhecimento. Por quê? Por muito tempo, eu não sei se você se lembra disso, mas diziam assim, você está lendo livro de autoajuda. Lembra demais? Eu já lia, mas a gente era criticado. Sim. Nós éramos, né, extremamente criticados. E hoje esses livros, porque os livros hoje dos coaches, indicados pelos coaches, pelos mentores, e os livros que motivam e impulsionam,
são antigos. Sim. Muitos eles já estavam aí, alguns eu já tinha lido. São as pessoas de sucesso, São né? as Que pessoas de indicam, que leem. sucesso. E não são pessoas jovens, são pessoas antigas e que esses livros são antigos, eles não Sim. são novos. Tem alguns novos, obviamente, mas tem muitos aí que já estão no mercado há algum tempo e agora é que as pessoas entenderam o Sim. que A está escrito importância. nesses livros. Poder. Pois é, sabe o que eu falo também? Que a gente não pode beber só de uma fonte, tá? Porque assim, não existe fórmula pronta para nada. E eu acho que essa beleza em construção que você, né, traz com tanta propriedade é exatamente isso. É você buscar elementos internos, né, e técnicas para você, inclusive, ressaltar isso de uma maneira transparente, leve. E no contexto da liderança, não é diferente, né? Muito pelo contrário, que inclusive é um elemento que agrega valor, e muito valor. Essa questão de falar, porque a autoajuda, isso não funcionou comigo. Falei, gente, mas espera aí, você está bebendo uma fonte só? Porque eu acho que quando a gente né, eu falo que a gente se faz, né, porque a gente tem até um escritor que ele fala assim, o dia que eu estiver pronto, eu não estarei mais aqui nessa terra. Então, eu estou me fazendo. E graças a Deus que eu estou assim. E eu já coloco um outro ponto, que é a questão da flexibilidade cognitiva, que nos dá a oportunidade de adaptação e de aprendizado, sabe, contínuo. A gente se sente vivo, sabe, vivas, né? Assim, a gente está sempre querendo saber mais. E, então, não bebe só de uma fonte, sabe? É um livro aqui, né? Eu vou trazer minha opinião a respeito disso, mas primeiro leia, porque é muito... Sem ler não tem como. É muito superficial virar e falar, mas eu não gostei dessa leitura, não foi algo que me chamou a atenção, não coube para mim, não valeu a pena. Gente, receita de bolo serve para, exatamente, bolo, né? Mas para nós, seres humanos, que somos seres extremamente complexos, a gente tem que sim buscar, né, se identificar, buscar algo que é muito mais repleto, né, de elementos. A gente tem que se identificar com o autor, né? Com o tipo de escrita dele, com os valores que ele traz, né, com os princípios, mas principalmente o autoconhecimento. Se eu não souber qual é a minha falha, qual é o que eu preciso desenvolver, como que eu vou escolher um autor? Então, às vezes, eu escolhi um livro que traz ali um ensinamento que não é o que eu preciso, aquilo ali eu já sabia, né? E aí, o importante de experimentar, né, mais de um. E o importante da gente trocar informações, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu li esse livro e tinha essa dica que eu gostei, porque trouxe essa visão, né? E aí essa troca de informação entre pessoas, essa conexão, ela é fundamental. E às vezes até a gente até não encontra um autodesenvolvimento num livro, mas às vezes num bate-papo, uma frase que alguém fala para você já abre a sua cabeça. Né? Então, sobre a questão do relacionamento interpessoal e as conexões que você falou agora, inclusive, já ia ser um outro ponto que eu ia abordar lá na frente, mas eu acho que cabe aqui nessa nosso diálogo, vai ficar bem... Eu falo que melhor, né? Eu falo que a gente vai conseguir dialogar bem a respeito disso. Na ciência da felicidade, que inclusive é um curso de Harvard, um dos mais disputados, né? Inclusive o professor, que é Tal Ben-Shahar, que é um israelense, ele sempre sempre questionado sobre os passos para você chegar à felicidade. Mas o que é isso, né? Que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer buscar ter, né, sei lá, felicidade em quê? Em que seria, né? É individual, né? Felicidade é subjetivo, é individual. E ele fala que a maioria fala assim, felicidade é você ter mais dinheiro e uma profissão de sucesso. E aí ele fala, não é bem por aí. O que a gente tem que pensar? E aí ele fala, olha, primeira coisa, a gente tem que entender que nós também somos infelizes. E quais são esses fatores que nos deixam infelizes? A frustração, o medo, são as emoções. E aí ele fala assim, para que a gente possa ter uma felicidade plena, ser feliz plenamente, isso não existe essa forma. Mas existem alguns caminhos que vão te levar
a ter uma vida mais feliz. Quais são elas? Então, ele aponta o relacionamento interpessoal, né? Você conviver, ter mais tempo com pessoas que te querem bem, que você quer bem, ser grato, fazer atividades físicas, um hobby, buscar, né, ler alguma coisa ou sair dentro daquele contexto que você já está habituado e principalmente ter um propósito, tá? Então ele fala isso. E aí você vai, peraí, mas como é que é isso? Ter um propósito, gerar relacionamento. Isso aqui que a gente está fazendo é conexão. Exatamente. E por isso que eu te falei de fonte, de beber da fonte, não só de livros, um podcast. Sim. Quantas vezes, né, a gente está fazendo uma atividade física, ou caminhando, a gente está ali escutando um podcast, uma pessoa te fala uma coisa, um insight vem e você fala, poxa, é isso aqui que eu preciso. É isso aqui que vai que me estimulou. E por mais que você não conheça, você vai atrás das informações que vão te dar suporte para você conduzir aquela trajetória ali. Exato. Né? Muito bom. Agora, Maria Eduarda, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de que maneira a postura, tanto física quanto mental, pode impactar na autoestima e na autoconfiança de uma pessoa. Vamos lá. Física e mental. Duas coisas diferentes. A gente foi muito construído na cultura de que a mente influencia no corpo, que dentro influencia fora. Mas será que o contrário também é verdade? Será que o que a gente faz com o nosso corpo, será que vai influenciar nas nossas emoções e no nosso comportamento? Isso é pouco abordado. Por isso que eu trago tanto essa informação, principalmente para mulheres, porque essa conexão entre o corpo e a mente, ela é uma ferramenta que as mulheres podem usar para liderar melhor, para atingir a autoliderança, que é o que a gente tem tanto debatido. Então, como usar conexão corpo e mente? Como que eu vou mudar o meu corpo para alterar a minha mente? É possível? Isso altera a minha mentalidade? E sim. E uma das formas, uma das ferramentas que a gente pode usar justamente como objetivo de liderar melhor, de se impor melhor, construir uma beleza, uma imagem, é a postura. As pessoas têm importado muito pouco com a postura. Eu convido vocês que estão em casa a refletirem como que está a postura de vocês. Para as líderes, como que as líderes chegam, por exemplo, o seu caso que teve um cargo alto de liderança. Como que você chegava para liderar uma equipe? Como que chega em uma sala de reunião? Em um podcast? No próprio Instagram? Então, isso sim importa e muito. E eu falo que importa por duas coisas, principalmente. Porque a postura, a forma com que nós sustentamos o nosso corpo, ela transforma como a gente se sente e como a gente é visto. Como a gente é visto é importante? Sim. Tem um pesquisador, um psicólogo búlgaro, que ele fala que em 0,5 segundos, meio segundo, a pessoa já bateu o olho em você e já definiu se ela concorda ou não com você. Então, tem muitas pessoas que falam, não concordo com essa teoria, mas ela é ciência, ela é verdade. O cérebro das pessoas, eles têm uma capacidade muito... É uma capacidade muito ágil, muito rápida de processar informações, principalmente baseado em imagem. Então, a gente pensa, ok, meio segundo a pessoa já tirou uma conclusão sobre mim. Se ela concorda ou não comigo. Baseado em quê? Em meio segundo eu não te conto a minha história. Em meio segundo você não sabe quem sou eu. Você não sabe o que eu faço. Mas em meio segundo algo comunicou para o seu cérebro. E quando a gente fala de comunicação, 93% é não verbal. Só 7% são palavras. Então, é sim importante a postura dentro da construção da beleza, da construção da imagem, pensando em como nós vamos ser vistos, pensando em intencionalidade. Se eu quero ser vista como uma boa profissional, como uma profissional que passa autoridade, eu preciso ter intenção para me posicionar. Isso é fato. Não dá para discutir. Eu postei uma enquete no meu Instagram recentemente. Eu coloquei no Stories uma foto de uma mulher trabalhando com a postura toda desajeitada, com a postura, a famosa corcunda. E a mulher trabalhando toda desajeitada e pedir para as pessoas me mencionarem o que elas pensam, em meio segundo, sobre essa mulher que estava com a postura corcunda, trabalhando.
Eu recebi várias palavras, mas tiveram duas que repetiram muito, que foi insegurança e fracasso. Essas pessoas não conhecem essa mulher, mas elas interpretaram que ela é fracassada e insegura. E a segunda mulher que eu coloquei foi uma mulher também trabalhando, porém com a postura alinhada, com o visual bacana, elegante, e pedi para me mencionarem palavras em meio segundo sobre essa mulher. E eu recebi segurança, autoridade, poder, credibilidade. Então isso já acontece. Isso acontece o tempo todo, as pessoas querendo ou não. Nosso cérebro processa a imagem o tempo todo. Então a postura ela é muito importante nesse sentido, de construir uma imagem e um posicionamento. Porém, mais profundo que isso, muito mais profundo que isso, que é o que eu gosto de abordar, que é a postura transforma como nós nos vemos. Então, como nós comunicamos para nós mesmas. E a gente comunica através de hormônios. Sim. Nossos hormônios são o que definem como a gente se sente, como a gente se comporta. É muito claro ver isso, é só a gente imaginar. Pensem uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vocês se inspiram, uma pessoa que é realizada. Como que é a postura dessa pessoa? Expansiva. Agora, uma pessoa com depressão, ela tem uma postura clássica. Pensem em alguém que vocês conhecem, que já passou por essa situação complicada de depressão. A pessoa ela é retraída, ela se retrai para o mundo, ela vem para cá, se fechar. O contrário também é verdade. A pessoa que tem depressão, ela se retrai. Mas o fato de se retrair pode, inclusive, aumentar as chances de ter depressão. Olha o quanto que isso é sério. Simplesmente... Pode atrapalhar até um tratamento. Com certeza. E A pessoa está tentando sair, mas ela não observa a sua postura. Sim. Né? Engraçado, só um parênteses rápido aqui, Maria Eduarda, que os nossos ancestrais não entendiam muito bem dessas técnicas todas, mas a minha mãe vivia no meu pé. Conserta essa postura, estica esse corpo. Então, assim, isso são coisas que vieram. Sim. Então, intuitivamente, né? Nossas mães, nossas avós. Sim. Meu avô tinha uma postura impecável. É. Era assim, ó. Então, eles já traziam essa mentalidade, sem saber exatamente A a ciência, né? Muito interessante. Olha só que interessante. Eu sou alucinada por esse assunto. Eu gosto de ensinar sobre esse assunto, gosto de levar informação porque eu sei que transforma. Eu sei que transforma porque me transformou. E da mesma forma que sua mãe, seu avô chamavam a sua atenção, hoje eu falo de postura. Hoje eu incentivo as pessoas a terem uma postura expansiva. Mas lá atrás não foi assim. E quem chamava a minha atenção, levanta a postura, ajeita o corpo, olha pra frente, foi ela. Ela é minha madrinha, então sempre ficava no meu pé. Minha postura era péssima, até na adolescência minha postura era péssima. Os ombros muito pra frente, aquela corcunda, e de fato isso atrapalhava na minha imagem. Então ela foi a responsável. Eu lembro exatamente desse dia, Sim. quando a gente estava caminhando assim para ir para a loja do meu pai, e aí ela era pequenininha, aí eu falei, por que você tá andando assim? Ela falou assim, como que eu tô andando? Eu falei, não anda assim, olha só como que você vai ficar muito mais confortável. E eu me lembro, né, que você olhou assim para mim e falou assim, mas como, tá certo? Tá certo? Eu falei, tá, agora pode, vamos lá. E aí ela foi, sabe? Então, acho que isso também fica marcado, né? Sim, Quando a fica gente tem marcado. influência. Olha só que interessante. Sim. A influência de uma pessoa na vida, né, de outra, e a gente está falando de liderança, e que tem esse papel também de influenciar, né? Exato. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa como referência, você não precisa estar o tempo todo com ela. Eu tenho uma grande mentora, que talvez ela nem saiba disso, mas eu ficava buscando uma referência de uma mulher que pudesse liderar uma agência de comunicação. O meu sonho era ser dona de... Eu fui entrevistada por um jornalista aqui de Belo Horizonte, e aí ele falou, Júnior, qual que era seu sonho? Eu falei, aos 11 anos eu identifiquei, através de um teste vocacional. Naquela época eu tinha esses testes, eu nem sei se existe mais isso. Acho que tem, eu só não sei se ele é igual. E aí ele veio com essa informação de que a minha carreira seria guiada pela comunicação, que foi inclusive a primeira profissão que eu escolhi, o primeiro curso, né? E depois também, se eu quisesse seguir carreira na área artística, né?
E eu me lembro que eu falava, não, eu quero ser dona de agência de comunicação, de publicidade, quero fazer publicidade, propaganda e tal. E isso, eu queria alguém que fosse a minha referência. Quem naquela época, né, numa cidade, no interior, não existia nem o curso de comunicação, né, para todos os efeitos. Lá meu pai e minha mãe entendiam que eu queria ser jornalista, e não era jornalista. Era comunicação social, que eu pudesse atuar né, em várias áreas de publicidade, enfim. Mas não é especificamente jornalismo. Enfim, no final das contas, eu optei, né, claro, pela primeira profissão, comunicação social. E eu percebo que depois, ao longo da minha carreira, eu fui me identificando com a área de gestão, até ter uma oportunidade de atuar num projeto de sustentabilidade com foco em energias limpas da CEMIG. E eu tive contato com pesquisadores do mundo inteiro. Foi assim, foi uma porta que se abriu. Mas até então não tinha uma mulher como referência. Todos eram homens. Fica complicado, Sim. né? E eu tô falando, Alessandra, de 2002, tá? É. Quando chegou 2007... Peraí, deixa eu pensar onde eu estava em 2002. Peraí, deixa eu me situar onde eu estava em 2002. Tá. Tá, pronto. Agora você já tá habituado, já tá situado. Mas assim, eu tive uma oportunidade também de fazer gerenciamento de produto, né, de uma grande empresa de tecnologia aqui, regional Minas Gerais. Fui gerente de produto da Samsung, muito jovem. E depois eu fui direcionando a minha carreira para essa área de sustentabilidade. Até então, não se falava muito nisso, era algo que estava surgindo, né? De certa forma, você não tem futuro em relação a isso. E eu queria alguém que me representasse. Falei, gente, uma líder, quem? Então, assim, eu tinha como referência ministra, tinha referência, né, de outras mulheres mais fora do Brasil e tudo mais. Só que aí, em 2007, eu tive uma grande oportunidade de fazer a gestão de uma grande conferência que reuniu a ONU e outras, né, outras instituições internacionais. E nesse movimento, eu falei, precisamos de uma mulher para falar sobre esse tema. E eu me lembro que a gente não conseguia ninguém. Eu peguei uma revista de qualidade, que era uma revista referência, e comecei a ler artigos até encontrar uma pessoa. E eu encontrei essa pessoa e falei, vai ser ela. E o diretor, na época, olhou para mim e falou assim, como assim? Ninguém conhece essa pessoa? Eu falei, não importa. Olha o que ela escreveu aqui sobre sustentabilidade de pessoas. É ela que vai estar aqui. Pronto. Ela veio. Desde então, ela se tornou minha grande amiga, minha grande mentora. Ela é uma pesquisadora, é uma doutora na área. Inclusive, ela faz parte, ela é uma das autoras no meu livro. Talvez ela não saiba disso, mas assim, eu vejo ela como uma grande referência. É uma professora, é uma grande referência na área, sabe? Então, acho que quando a gente tem uma influência e você percebe, né, tanto no comportamento, sim, quanto nas atitudes, sabe, do profissional, e você tem aquilo ali como um norteador, te ajuda a se posicionar também. Então, essa questão da imagem, do posicionamento que a Maridoada está falando, né, da postura, como que você, trabalhando com a parte, né, de beleza em construção, trazendo aí, conectando, né, todas essas questões aí, tanto a essência quanto o visual, né, as técnicas, eu vejo que é fundamental, sim, hoje, né, para a mulher, e principalmente uma mulher que está entrando aí, que está galgando esse caminho. E falando em beleza, a gente tem um conjunto, né, que compõe a beleza. É o que a gente estava discutindo anterior aqui ao podcast, que a beleza ela é subjetiva. Mas existem alguns fatores que vão contribuir. Então, aí, primeiramente, o propósito e a sua mentalidade, que você tem dentro. É o mais importante, sua essência. Mas falando de externo, então aí, a maquiagem, que é o seu grande propósito, a roupa. Porém, eu até fiz um vídeo comparando que se a pessoa, ela tá com a roupa impecável, maquiagem impecável, o cabelo todo impecável, mas chega assim, a beleza, a imagem é outra. É totalmente diferente. A construção tá a mesma, o mesmo look, a mesma maquiagem, mesmos acessórios. O simples fato, simples não, né? O potencial fato de se expandir já gera uma total diferença. E quando a gente fala de liderança, a imagem da líder importa.
A imagem da líder importa muito. E é aquilo que a gente sempre fala. A líder, quando ela se autolidera, quando ela lidera o espelho, ela lidera qualquer time, qualquer empresa, qualquer cargo, qualquer voo porque que ela quiser você galgar. aumenta também, né, os hormônios que Sim, a sim. gente, né, eu considero o quarteto fantástico, a dopamina, a Sim. serotonina, a ocitocina, né, a endorfina, Testosterona. testosterona. Então você aumenta, você amplia isso e, né, produz Sim. aquilo que é necessário para te dar, né, aquele poder, Sim. sabe? E eu tô falando de poder, mas é mais vinculado à questão do potencial que você, Sim. né, que você tem que enxergar e às vezes você não enxerga. Uhum. Porque você tá tão envolvido e falando um pouco aí desse dia a dia, tão, né, tão bombardeado com tanta informação, relacionada às pressões diárias também. E aí tem um outro ponto que eu gosto de falar, que é assim, nós mulheres, né, nós entregamos muito. E não estou também aqui falando de disputa, tá? Isso talvez até por conta de poucos espaços, sabe? Muita cobrança, né? Muita Sim. cobrança. Talvez a cobrança que a gente recebe com relação à nossa beleza e à nossa aparência, a gente carrega também para a nossa capacidade, né? Sim, A sim. gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é mais, né, do que o necessário. De aprovação social, né? Uhum. Mas E- Pode falar. é aquilo que eu estava falando, que a postura, ela transforma a imagem. Ok. Mas tem algo que é muito mais profundo que isso, que é a comunicação de nós com nós mesmas. Uhum. O que o nosso corpo está comunicando para a nossa mente? E isso, é assim, é fantástico. A nossa postura, ela libera, que é justamente o que a Júlia estava falando, os hormônios. As pessoas esquecem, você falou do tratamento, que as pessoas buscam tratamento, elas esquecem que o nosso corpo produz hormônios. Uhum. Nosso corpo é uma fábrica de produção de hormônios. As pessoas buscam tanto o exógeno, que é o hormônio externo, e esquece que nós podemos produzir esses hormônios. E um deles que é muito importante é a testosterona. E a testosterona, ela é, inclusive, produzida através da postura corporal. E isso foi comprovado cientificamente em Harvard. Uma pesquisadora que chama Amy Cuddy, ela pegou 2 grupos de pessoas. Ela coletou a saliva de todo mundo, colocou um grupo em posição de fracasso, que é aquela posição em corcunda, colocou outro grupo em posição de sucesso, que são as poses de poder. Uma delas é a Mulher Maravilha. A Alessandra já conhece. Então, Muito boa. muito boa. Então, ela pegou esses 2 grupos, deixou em 2 minutos somente, na posição de poder e na posição de fracasso. Depois de 2 minutos apenas, ela coletou a saliva novamente e os resultados foram, assim, extraordinários. O grupo de poder da Mulher Maravilha e do Super-Homem teve um aumento de 25% de testosterona. É muita coisa em 2 minutos. E ela analisou também um outro hormônio que é o cortisol, que é um hormônio contrário. Ele traz a irritabilidade. A gente chama ele de substância do estresse. E ela mostrou, inclusive, que quem tem a posição de fracasso tem um aumento de 15% de cortisol. Ou seja, a pessoa com postura mais confiante, cientificamente comprovado, ela tem mais testosterona, menos cortisol, portanto, ela é muito mais confiante e menos irritada. E quando a gente fala disso na liderança, a líder, ela precisa de ter decisões, tomar decisões. E nisso a confiança, ela vai impactar. Então, o nosso corpo, ele comunica para a nossa mente. Então, é o simples fato de chegar na frente do espelho todo dia e fazer aqui, ó, 30 segundos já faz diferença. Logo cedo, né? Logo cedo. Logo ao acordar. Isso. Dentro do nosso ritual matinal, Dentro do ritual matinal, fazer ali 30 segundos de Mulher Maravilha. E se 2 segundos já causam 25% de alteração, pensem só, uma vida toda em expansão, em pose de poder. O potencial que isso não tem de aumentar a confiança e a segurança. Olha que interessante, o meu personal, ele faz no início do nosso treino, né, que eu treino junto com a minha filha, ele faz alguns movimentos exatamente para abrir a caixa, sabe? Para abrir o peito e expandir toda a caixa. Porque eu venho de um tipo físico que eu também fazia esse movimento,
né? Eu tinha seios gigantescos. Então, quem tem seio grande sabe o Tem, já tanto que vi ele mais pra pesa. Sim, Então, a sim. gente tem essa tendência e tem Sim. também a questão da desproporção da estética. Então, uma certa vergonha daquilo. Então, a gente tem essa tendência e eu fiz a minha cirurgia aos 34. Então, foram muitos anos carregando aquele peso. Então, eu tenho essa tendência de fazer isso aqui. E aí, o tempo todo, eu estou vigiando postura, Sim. estou trabalhando fisicamente para melhorar essa postura. E é extremamente importante, né? Sim. Extremamente Sim. A importante. gente precisa de alguns, que eu falo, ajustes biomecânicos. Uhum. Porque melhorar a postura não é um processo do dia para a noite. Não, Eu não melhorei a minha do dia para a noite. não. Existem 3 pilares principais. Consciência corporal, que é o que você já faz de, opa, minha postura não tá legal, deixa eu me alinhar. Ajustes biomecânicos, então ajustes aí de mobilidade, de flexibilidade, de força, onde precisa de mais força para eu manter a minha postura. E em terceiro, a ergonomia, que é a relação da máquina e do homem, que é a forma com que você trabalha. Então, se é no computador, se é assim ou se é assim, se é em pé, como que tá a coluna. A escolha da cadeira, A escolha né? da Escolha da cadeira. cadeira, a escolha da altura da mesa. Então, tudo isso influencia, é um conjunto. E é muito importante isso que você faz na academia. Muito importante. Então, gente, olha só, a gente foi no bate-papo, assim, a gente passou, eu estou vendo aqui, várias perguntas já foram respondidas. Então, vamos falar um pouquinho aqui do propósito. Nós falamos no inicinho, né, sobre o propósito e como que o propósito está relacionado ao nosso sucesso pessoal. Nossa, é fundamental. Você lembra que eu falei sobre aqueles passos, né, que o professor de Harvard fala? Mas é difícil. Todo mundo fala assim, é difícil encontrar o propósito. Essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu inicio um curso, né? Os meus alunos falam, poxa, peraí, professora, mas não é sustentabilidade e inovação? Como é que é isso? A gente está começando pelo propósito. Eu falei, se a gente não souber o caminho que a gente vai escolher para a gente chegar aos resultados, ou chegar, né, à felicidade, ou encontrar os nossos... ou melhor, de maneira eficaz, né, ter sucesso nessa jornada, não adianta a gente começar, eu vou começar a falar uma série de teorias, uma série de exemplos, cases de sucesso, mas e eu? Será que eu estou pronto mesmo? O que eu vou fazer de diferente nessa jornada? Porque é uma jornada extremamente desafiadora, tá? Então, por exemplo, quando eu parei e falei assim, gente, eu preciso identificar qual é o meu propósito. E aí todo mundo falava assim, mas isso não é fácil, você vai ter que fazer uma consultoria com uma pessoa que lida com isso. Mas será que a gente também não consegue identificar como é que é isso, né? Tem até um estudo que fala de algumas referências e tem algumas perguntas, sabe, que a gente consegue responder para falar assim, poxa, esse é o meu propósito, eu não tinha entendido isso. Porque a gente vai muito em cima daquilo que eu sei fazer. Né, da vocação, né, eu falo, eu sei fazer isso, então acho que o meu propósito é esse. Espera aí, mas tem mais coisa por aí. E às vezes você já tem o seu propósito totalmente definido, você só não conseguiu entender, né? Entender, tá? Então eu costumo falar assim, você tem que fazer 4 perguntinhas, né? E uma delas é, o que eu sou bom? Em que eu sou bom? Né? O que eu amo fazer? Além disso, o que eu posso ser pago para fazer? Eu posso ser pago para fazer isso? Para fazer um podcast? Para informar mulheres? Para trabalhar com treinamento e capacitação? E o que o mundo precisa? Isso é a grande pergunta. E dentro desse contexto, a gente tem algumas interseções. Tem até uma mandala que costuma explicar isso. E nessa interseção, a gente encontra o nosso propósito, que também é considerado o nosso Ikigai. Existe uma região no Japão, inclusive tem um documentário falando sobre as zonas azuis. São locais onde as pessoas vivem melhor e são mais felizes, onde elas têm mais qualidade de vida. E nessa região de Okinawa, as pessoas são mais longevas. E aí perguntaram para essas pessoas, né, por que elas conseguem chegar a mais de 100 anos com aquele sorriso no rosto, aquela alegria. Simples, é o motivo pelo qual eu acordo todos os dias. Esse é o meu propósito. Eu acordo para servir, eu acordo para
me conhecer, eu acordo para me conectar com as pessoas, eu acordo para oferecer algo, né, que vai contribuir para a minha comunidade crescer, para a minha região crescer, enfim. Então, é algo muito simples que a gente às vezes fica procurando. Ai, o que é isso? Então, né, eu vou dar um exemplo. Eu juntei um pouco desse quebra-cabeça da minha vida nas áreas que eu atuei. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente multidisciplinar, porque eu iniciei a carreira na comunicação, depois eu fui agregando cursos de gestão de projetos, marketing, inteligência emocional, desenvolvimento de pessoas, enfim, sustentabilidade. Acabei de fazer um curso no MIT, sustentabilidade na indústria. E aí eu penso assim, gente, que tanto de coisa. Eu era sempre julgada, aquela pessoa assim, meu pai até brincava comigo e falava assim, foco, minha filha, foco. E era isso, e aquelas carreiras do passado, né, que a gente falava assim, que eram as carreiras que a gente considerava as mais promissoras. As né? clássicas, as né? clássicas, engenharia, Medicina. direito, medicina. Né? E aí eu quero comunicação, mas peraí, o que é isso, né? Então eu acho que você olhar para essa trajetória, se você já tem uma trajetória, e falar o que eu faço bem feito, o que eu gosto de fazer, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ensinar. Eu identifiquei isso muito cedo, sabe, Alessandra? A minha irmã, quando ela foi para a escolinha, ela tinha uma dificuldade de ficar na escolinha. Então, eu pedi à professora dela, porque eu tinha aula de manhã, para ficar à tarde com ela. E eu amava aquilo, porque eu sempre estava ajudando. Olha para você ver. Isso, eu estou resgatando isso lá na infância, tá? Eu gostava de ensinar. Eu falei, gente, mas nunca passou pela minha cabeça um dia lecionar. Aí, num período da minha vida que aconteceram várias questões, inclusive o falecimento da minha mãe, né? Foi num período, assim, extremamente vulnerável da minha vida. Eu falei assim, peraí, agora, calma, deixa eu colocar as coisas, né, a cabeça no lugar. Eu preciso trilhar uma nova trajetória, mas eu não quero esquecer nada dessa bagagem, porque é ela que me dá sustentação e que suporta todas aquelas decisões que eu tomo hoje, né? Eu falo que a capacitação, o conhecimento, o autoconhecimento, não foi só também buscar o conhecimento, fui buscar o autoconhecimento, né? Saber como é que era a Júnia, como é que eu lidava, por exemplo, com as questões relacionadas às emoções. Hoje em dia é muito mais tranquilo, porque eu falo, poxa, peraí, eu acho que eu não estou conseguindo gerenciar isso. E eu falo disso, eu trabalho com isso, eu tenho que dar exemplo, né? Então, o que está me faltando? Então, eu vou buscar melhorar e saber, entender também. Tem momento que não dá, tem momento que você tem que se recolher, você tem que parar um pouco, né? Porque realmente o dia a dia te traz essa bagagem que às vezes fica muito pesada, né, Alessandra? E aí, nessa época que eu fiz isso e depois que eu comecei a fazer uma nova trajetória, que eu fui buscar o meu propósito, eu falei assim, gente, eu adoro ensinar. Eu tô falando aqui que isso tem pão, né? Você tá vendo, né? O pessoal ainda brincava comigo na faculdade. Gente, não deixa a Júnia falar, não, pelo amor de Deus. Não deixa, não. E aí, eu falei, por que não? Vou trilhar uma carreira na academia, sabe? E aí, não foi, eu acho que nesse momento, ainda não tinha sido intencional, porque eu não acreditava no meu potencial. Naquela época, eu não acreditava. Até que um belo dia, olha como são os desafios da carreira da gente. Eu tive que apresentar um trabalho sobre uma empresa que estava abrindo capital na Bolsa. Poxa, eu era praticamente uma pessoa que lidava com sustentabilidade, mas ainda não tinha esse apelo, né, focado nas métricas financeiras. Era uma coisa ainda muito focada na gestão ambiental, no social, no econômico, mas de uma forma global, né? E comunicação. E aí eu tinha um grupo no MBA que decidiu não continuar, descontinuaram e eu fiquei sozinha para apresentar esse trabalho. Era um trabalho sobre performance no mercado global. E aí o professor falou, Júnia, você consegue. Aí eu falei, não consigo. Ele falou, consegue, eu tenho certeza que você consegue. Aquilo ali para mim foi crucial. Eu falei assim, será que eu consigo? Comecei a pesquisar, fiz a apresentação. Quando eu terminei, ele falou, tá aí uma pessoa que pode brilhar na carreira acadêmica. Todo mundo, como é que você deu conta de apresentar esses gráficos, isso, aquilo, outro e tal? Eu falei, gente, não sei, eu acho que né, eu treinei tanto, eu busquei tanta informação que eu acabei me tornando ali, dentro daquele momento,
Uma pessoa que realmente tinha propriedade para lidar com aquele assunto, porque treinamento, eu acreditei, no momento eu não estava acreditando que eu podia realmente passar aquela mensagem da maneira mais adequada, que as pessoas compreendessem, né? Uhum. E olha que interessante, essa empresa abriu capital, foram 5 anos depois, ela se tornou cliente da minha empresa. Olha que bacana. Olha que interessante, que eu fui buscar, eu falei, poxa, peraí, então, já que eu conheço tão Tão bem a bem, empresa, né? agora é hora de mostrar o meu trabalho É verdade. na minha consultoria. Mas então aí eu comecei, dentro daquele movimento ali, entender qual que era o meu propósito. Eu não abro mão da felicidade, eu falo que felicidade é uma construção. Então, né, eu gosto de passar tempos de qualidade com a minha família, com o meu marido, com os meus pets, meus filhotes. Eu gosto de me conectar com as pessoas que estão, né, buscando também se desenvolver, se autodesenvolver, sabe? Eu falo que a conexão é preciosa. Falo isso muito com os meus alunos. A conexão ela é preciosa. Valoriza. Porque não é jogo de interesse. Uhum. Você está construindo uma rede, que é uma rede de apoio fantástica. Fantástica. Tá? Então, essa questão ela é muito importante. Então, felicidade. Então, eu falo que o meu propósito é contribuir para um mundo feliz, inovador. Né? Eu tive uma oportunidade também de fazer uma imersão nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é o maior dos polos tecnológicos, né? E perceber também que tem muita coisa simples, que a gente parte de muita coisa simples para fazer algo muito maior, Uhum. tá? E sustentável. Então, o meu propósito é contribuir para um mundo feliz, inovador e sustentável. E a partir disso, Alessandra, eu venho desdobrando os projetos, sabe? E é isso. Então, não sei se é dica para eu dar para a turma aí, para quem estiver assistindo a gente, mas foque naquilo, pensa naquilo que você já faz bem, assim, que você já entrega bem. Ou que você ama fazer também. Uhum. É um livro que eu li do Petri, não sei que é Jacob Petri, ele fala isso. Uhum. É aquilo que você faz bem e que você ama. Que você ama. E que possa lhe trazer renda. Então, Sim, aquilo que sim. você possa cobrar. Que também Sim. não adianta você fazer algo que você não consiga cobrar, porque você vai ficar naquilo ali a vida inteira e não vai conseguir também se desenvolver dentro daquilo ali, né? E a questão do que o mundo precisa, que eu Uhum. chamo de impacto positivo. Quando a gente fala do WWL, ambidestria, impacto positivo, são habilidades técnicas, né? São as habilidades técnicas e as habilidades psicossociais, que compõem uma liderança ambidestra. E, além disso, o impacto positivo. O que você faz que você consegue alcançar tantas pessoas e essas pessoas também se transformam e essas pessoas também podem mudar outros comportamentos, Uhum. né? Transformar outras Alessandras, sabe? É. Criar outras Alessandras, outras Maria Eduarda, sabe? Eu penso assim. Então, quando a gente fala antes a gente falava muito de legado. O que você quer deixar nesse mundo? Mas eu falo, qual que é o meu propósito durante a minha jornada? Porque o meu legado é quando eu for. A gente até brinca que a minha mãe era uma mulher que não teve, né, não é que não teve uma oportunidade, mas ela chegou até certo nível escolar e dali ela não foi para uma universidade, né, não teve um segundo grau, mas era uma pessoa extremamente assim, sabia, focada, né, num propósito, ela sabia qual era o propósito dela aqui. É uma pessoa que viveu até os 69 anos e que hoje, depois de quase 13 anos, ainda assim é presença em todos os encontros familiares. As pessoas, amigos, falam, poxa, a Dona Lia é uma pessoa que mudou muita gente, ela ajudou muita gente. Foi um agente multiplicador. Multiplicador. Exatamente, multiplicador. Eu estava pensando no meu propósito, eu cheguei nessa conclusão, depois de bater muita cabeça, que às vezes a gente fica tentando, a gente complica, né? Complica. E o meu propósito é esse também, é ensinar, que eu adoro falar como é que faz. Sim, então, adoro ensinar. Mas não ensinar só por ensinar, mas ensinar buscando o autodesenvolvimento, né, das outras pessoas também, trazendo essa influência, né, esse agente multiplicador para que as mulheres que estejam nos vendo, nos ouvindo, que elas entendam que elas também podem, que elas também são capazes, que elas também
tem suas qualidades, seus valores, né? Então, para que essas mulheres se levantem também. E Maria Eduarda, e o seu? Eu sempre estudei esses assuntos de propósito, até muito por influência dela, de autodesenvolvimento desde muito nova. E eu sempre identifiquei, desde criança, ela sabe, que eu gostava de ajudar pessoas. Projetos sociais, gostava de cuidar de pessoas, sempre gostei muito de servir. Mas aí eu pensei, como que eu posso ser paga para isso? E eu falei, área da saúde. Eu tenho que ir para a área da saúde, que eu gosto de cuidar e vou receber por isso. E no meio do caminho, na verdade, junto, né, eu sempre gostei muito de informar, de comunicar, de, igual você falou, mostrar o caminho, ensinar. Então, fui para a área da saúde e durante a faculdade eu comecei a ter muita revolta, porque os assuntos que eu via que matavam as pessoas, que eram as doenças, que hoje em dia a gente fala as doenças que não são infecciosas. Antigamente as pessoas morriam por doenças infecciosas. Hoje é pelo crônico, é pela hipertensão, é pelo diabetes, é pelo infarto, pelo AVC. Eu comecei a ter muita revolta a respeito disso, de saber que as pessoas não tinham informação. As pessoas não tinham informação sobre saúde, sobre bem-estar, até mesmo a própria postura, que é um assunto que eu sempre tive muito engajamento. Então, eu tive uma revolta no sentido de eu preciso informar sobre isso, eu preciso multiplicar isso. O conhecimento que eu estava recebendo na faculdade, eu falei, preciso multiplicar isso. Então, eu sempre uni esses meus dois lados, de gostar de cuidar e gostar de informar. E é isso que eu faço muito no meu Instagram, que é levar informações de como que as pessoas vão viver bem, como que elas vão ter bem-estar e, principalmente, como que elas vão se sentir, como eu disse, confiante, seguras, bem e, principalmente, saudável. Então, o meu recado final que eu deixo é: façam por você, cuidem de você e não deixem de fazer a postura da Mulher Maravilha todo santo dia. Todo dia, 30 segundos na frente do espelho, ó. Peito aberto, ombros para trás, coluna ereta, todo santo dia, porque isso vai interferir na sua saúde, no seu bem-estar, como você é visto, mas principalmente como você se sente. Então, façam todos os dias. Vamos deixar assim, levantou, rezou, mentalizou, Isso. faz a postura. Faz a postura de Mulher Maravilha. Aí pode começar o dia. Isso mesmo. Antes disso, não. Interessante uma coisa, que eu falo há muito tempo, desde quando eu comecei a dar aula, que foi em 2003, que eu estou assim, onde eu estava em 2002. Eu tinha acabado de ganhar neném, em 2003 eu comecei a dar aula na Newton, de imagem pessoal e maquiagem profissional no curso de estética. E eu já falava naquela época sobre o exercício do sorriso. Engraçado que na semana do nosso encontro, 2 dias antes, eu vi uma palestra do Dia das Mulheres que falou-se sobre a importância do sorriso. Na sua palestra também falou do sorriso. E vamos deixar esse recado, então, para essas mulheres maravilhosas. Exercício do sorriso. Levantou de manhã, não importa se está de bom humor, mau humor, se está passando bem, passando mal, se tem calorão, climatério, se é jovem, está correndo atrás dos seus sonhos, acordou, comece a sorrir logo na frente do espelho. Aproveita a postura da Mulher Maravilha, já abre um sorriso para o espelho. Sim, ó, todos os dias. Pode ser um sorriso forçado, falso? Não tem problema. Continue fazendo o exercício do sorriso. Sim. Porque ele gera também, assim como a postura da Mulher Maravilha, ele altera a química cerebral. A química, ele envia hormônios que causam bem-estar. E ele vai trazendo essa informação para você de que está tudo bem. Vai exatamente. sorrindo. É cientificamente comprovado. Toma seu café, prepara seu look, seu banho, faz uma make bonitinha, se chama de linda, maravilhosa e vai. Sempre com um sorriso. Passou por alguém? Sorria. Pode ser forçado. Desconhecida, né? Desconhecida. Por quê? A pessoa que está vendo seu sorriso, ela não sabe que é forçado. E ela vai te sorrir espontaneamente de volta. E aí você vai relaxando o seu rosto e sorrindo espontaneamente dali para frente. Agora, se já levanta com a cara amarrada de manhã sem fazer o exercício do sorriso, vai chegar no fim do dia com uma carga nos ombros absurda.
E o mau humor, aquela cara carrancuda que ela levou para as pessoas, ela vai receber de volta. Sim, com É, certeza. isso que Então é você o primeiro falou, ponto. Isso que você falou é interessante, porque assim, dentro da ciência da felicidade existem alguns pilares. E um deles é você fazer essa programação neurolinguística. Porque quando você sorri, você se conecta, né? E de certa forma você traz um bem-estar. Então, dentro desse contexto de você desenvolver um comportamento, que é um comportamento aberto, e a liderança ela tem que estar aberta, ela tem que estar aberta para ouvir, ela tem que estar aberta para dialogar. Então, quando você abre o sorriso, você se conecta mais com as pessoas, isso chama-se gesto de conexão, ele é poderosíssimo. A gente tem outros gestos também da liderança, que é você levantar um pouco a sobrancelha quando você está prestando atenção, como você está fazendo agora, porque a gente acaba criando também uma outra, né, o que eles chamam de rapport, que é onde a gente se conecta com aquela informação e a gente passa a ter uma receptividade maior, né? Para que aquela informação gere, de fato, uma comunicação. Porque tem uma coisa é informação, a outra é comunicação. Que, de fato, você está transmitindo uma informação, está gerando uma mensagem. Isso é fundamental. Então, a líder, ela tem que ter, né, eu falo que esse gesto que conecta, que está dentro dos 93% ali que a Eduarda falou, né? Que são as expressões, gestos e o tom de voz, sabe, Alessandra? Porque assim, a gente às vezes chega para falar algo e fala a mesma coisa, mas utilizando tons de voz diferentes. As pessoas tendem ou receber aquilo de uma maneira que vai, de fato, gerar um diálogo ou não. Elas simplesmente vão bloquear. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas fica aqui, né? Uma deixa para o próximo podcast. Mas é muito legal a gente falar também dessas expressões e microexpressões que conectam e que desconectam, tá? As mãos, por exemplo, elas são maravilhosas. Eu falo demais com as mãos. As mãos, você fala aqui, você confirma aqui. Quando você fala muito, e você muito, confirma muito. aqui, uma coisa que a gente viu perder um pouco durante a pandemia, né? Como que as pessoas começaram a perder esse hábito de comunicar olhando nos olhos, né? Como que é importante isso. Isso faz da gente humano. E aí você não tendo, parece que a gente fica perdido, né? Então, eu acho que fica aí uma dica para a gente falar no próximo podcast. Podemos. E no próximo WWL. É um assunto abordado. É verdade. O WWL, a gente tem aí o WWL Connection, que deve ser em final de abril ou início de maio. A gente ainda está com a data a ser definida o local. Mas, de todo jeito, essa proposta é para conectar mulheres de várias áreas do conhecimento. A gente vai conseguir, né, trazer também diálogos que vão ser poderosíssimos nesse sentido. A gente vai trabalhar a liderança de si mesma, a liderança de alto impacto. Então, assim, vai ser um encontro bom e eu já quero participar. A Alessandra já faz parte. Já quero. Gente, vamos fechar aqui. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. E vou deixar uma mensagem aqui também para o pessoal de casa, se vocês quiserem deixar uma mensagem rápida. Porque a gente fala muito da mulher moderna, da mulher empreendedora, da mulher que é líder, que está no mercado de trabalho, mas existem lideranças também que estão apenas dentro de casa. E a minha avó foi uma líder extraordinária. A minha avó liderava uma equipe de 12 netos, cujos pais largavam os netos lá e cascavam fora. Minha avó liderava 12 netos, apenas com a sobrancelha. Tá vendo? E era uma pessoa maravilhosa, de uma sabedoria absurda. Ela era aquela pessoa de poucas palavras, mas as palavras que ela falava ficavam na mente da gente para o resto da vida. E às vezes a gente falava assim, se fosse minha avó, não ia fazer isso desse jeito. Se fosse minha avó, ia fazer... Então, assim, uma grande liderança. Então, obviamente que a gente está falando aqui para mulheres de sucesso, porque nós queremos que todas sejam muito bem-sucedidas, mas o sucesso também pode estar dentro de casa, né? E a liderança também está dentro de casa. E a autoliderança, com certeza, está em todos os lugares, né? E é fundamental para a gente.
E uma coisa que você falou é muito importante, porque assim, o primeiro líder, né, a primeira líder que nós temos são as nossas mães. Sim, Né? Então, assim, a gente gostaria sempre de se vestir como elas, né? A gente sempre, quando era criança, colocava aqueles sapatos de salto, queria estar na mesma altura da mãe. Então, a referência que nós temos de mulheres líderes começa realmente dentro de casa. Então, acho que a gente está falando aqui numa posição, porque, de fato, a busca por essa representatividade ela é fundamental, mas a gente tem uma grande líder dentro de nossas casas, né? Dentro de nossas casas, nossas mães, nossos avós, como você citou. Tias, eu tive tias líderes. Madrinhas. Tios também, avós, avós. Exatamente. Os avós em geral. São os exemplos que nós temos. As influências, né? As influências, exatamente. Sim. Então, a mulher que está dentro de casa, a mulher que não está numa posição de liderança, né? A gente está aqui falando dessas questões, mas é fundamental a gente lembrar, e eu achei assim, muito assertiva a sua fala, Alessandra, porque a liderança, às vezes, não é um cargo, é uma posição, é uma competência. E olha só, sua avó liderava um time de 12 netos. Sem nenhum conhecimento e de uma sabedoria de uma sabedoria extraordinária. Minha mãe fazia isso também com os filhos e considerada assim pelos vizinhos, colegas, família, como uma pessoa que reunia, que sempre estava de referência. A presença dela fazia diferença e faz muita falta, né? Então, é isso. A gente tem aí as líderes que estão em casa, que são líderes que nós também temos que ressaltar, que são mulheres que, embora não estejam em cargos de liderança, estão proporcionando o conhecimento, muitas vezes através de histórias dentro de casa e também impulsionando seus filhos para que eles e elas tomem posições certas, assertivas e que possa construir ou co-construir uma sociedade mais justa, né, um país melhor, um desenvolvimento melhor para todos. Então, acho que é bem por aí. Obrigada por você ter lembrado. Muito legal. E é isso, meninas. Muito obrigada. Muito amei nosso bate-papo. Vamos marcar outro, com certeza. Vamos sim, continuar. Muito adorei. Obrigada, Alessandra. Mais uma vez. Eu quero